Bem-vindo aqui. Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, análise das ações que estão na nossa Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal, considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe o seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. E atendendo a solicitação do pessoal que acompanha o canal, nós vamos fazer uma análise um pouco mais resumida em relação à Companhia de Transmissão Elétrica Paulista, TRPL4, hoje ISA-CETEP, uma empresa que pertence à ISA Capital do Brasil, como majoritário, a Eletrobras e o pessoal que está no Free Float. Olhando rapidamente aqui para a demonstração de resultado do exercício regulatório, aquele que é determinado pela agência regulatória, nós podemos observar que o lucro líquido da companhia ele teve a variação em relação ao mesmo período do exercício passado de 919 milhões para 248 milhões, com uma redução de 73% no lucro líquido da companhia. No entanto, se nós formos retirar esta parcela de atualização da revisão tarifária periódica e a rede básica, sistema existente do resultado de ambos os períodos, tem que tirar dos dois períodos, então, tanto o trimestral quanto o semestral, e os ganhos referentes a essa operação de real estate e decisão favorável em um processo judicial referente à indenização por desapropriação de terrenos, que aconteceu no segundo trimestre de 2020. Neste caso, o lucro líquido da companhia teria sido 270 milhões no segundo trimestre de 2021, que seria 7% menos em relação ao segundo trimestre de 2020. Por isso, está justificado essa redução aqui de 73%, onde o lucro saiu de 919 milhões para 248 milhões. Aqui está a justificativa e com esse impacto de menos 54% no comparativo semestral, indo de 1 bilhão e 200 milhões para 556 milhões. Sendo assim, comparado semestre a semestre e retirando tanto a parcela de ajuste da revisão tarifária periódica, assim como da rede básica sistema existente, nós teríamos no comparativo semestral um crescimento no primeiro semestre de 2021 de 4% em relação ao primeiro semestre de 2020. Seguindo para a demonstração de resultados do exercício pelo padrão internacional e não pelo regulatório, o que a gente observa é que, não considerando os índices não recorrentes, nós temos que a companhia teve um lucro no segundo trimestre de 250 milhões frente a 982 milhões do mesmo período do exercício passado, um decréscimo de apenas 13% e não dos 73% que nós vimos. Da mesma forma, no comparativo semestral, teve um decréscimo de 3%, aqui não contando, não retirando aquelas incidências não recorrentes. Quanto ao endividamento da companhia, a gente observa que a dívida bruta da companhia está atualmente em 6 bilhões e 700 milhões, tendo evoluído de 4 bilhões e 500 milhões aproximadamente do final do exercício passado. No entanto, como nós podemos ver, a dívida líquida da companhia ela teve a seguinte evolução, ela passou para 5 bilhões e 300 milhões, quando no final do exercício passado a dívida líquida era de 2 bilhões e 300 milhões, um acréscimo na dívida líquida de 128%. Esse aumento da dívida adveio de 3 principais fatores. Então, a primeira foi a captação decorrente da 10ª emissão de debêntures, que aconteceu em fevereiro de 2021, e a 8ª emissão de notas promissórias comerciais, que foi em maio de 2021, e também esse reconhecimento de 375 milhões da Piratininga Bandeirantes, que é uma das transmissoras de energia pertencentes à companhia. Considerando a dívida líquida da companhia, salienta-se
que os 5 bilhões e 300 milhões de dívida líquida, que teve esse aumento de 128%, ela teve o seguinte impacto em relação ao EBITDA da companhia, ficando a sua dívida líquida dividido pelo EBITDA ajustado em 1,87 vezes. E aqui, como nós podemos verificar, o mais restritivo na relação dívida líquida pelo EBITDA da companhia está em 3 vezes. Então a companhia está abaixo do seu indicador restritivo, o que favorece para os interessados o pagamento de proventos feito pela companhia. Olhando para o fluxo de caixa da companhia, assim como na demonstração do resultado do exercício, a gente consegue verificar que existe uma demonstração do fluxo de caixa seguindo as normas regulatórias, mas também existe uma demonstração do fluxo de caixa seguindo os padrões internacionais. E nós vamos fazer uma análise somente do fluxo de caixa seguindo os padrões internacionais, que é esse IFRS aqui. Toda vez que você encontrar, é porque existe uma demonstração seguindo os padrões internacionais, que é justamente a partir desses padrões que são extraídos os valores para pagamento dos proventos da companhia. Então, a companhia, no seu fluxo de caixa líquido gerado nas atividades operacionais, a gente verifica aqui um fechamento no positivo. É uma companhia de transmissão, prestação de serviço, então significa que o custo que ela tem para fazer a prestação de serviço é superado pelas receitas que ela obtém. Por isso ela fecha no positivo. Isso aqui é uma coisa muito importante, é um detalhe muito importante de se verificar na parte de fluxo de caixa. Significa que ela está dando resultado, ela está gerando caixa. Além disso, 2 itens que nos chamam bastante a atenção é com relação às atividades de investimento, que a gente sempre cita aqui no canal, onde a gente pode verificar que a companhia, nas atividades de investimento, é onde estão as aplicações feitas pela companhia, retiradas das aplicações, e também quando a companhia investe em ativos. Então, a companhia ela fez aplicações financeiras perto de 1 bilhão e fez retiradas perto de 700 milhões, ou seja, ela aplicou mais do que ela retirou para fazer as suas operações. Além disso, ela fez todo um investimento aqui com valores perto de 1,5 bilhão. E aí você pode voltar nos nossos vídeos anteriores e verificar lá que nós citamos os investimentos feitos pela companhia. Além disso, na parte que também nos interessa muito, que é o caixa utilizado nas atividades de financiamento, que está fechando aqui positivo, mas é interessante que esse positivo não nos assusta muito, porque, na verdade, a companhia ela fez um empréstimo de 1 bilhão e 800 milhões, que, como nós vimos, ela fez décima emissão de debêntures e além de emissão de promissórias. Então, provavelmente, aqui estão os valores captados, ou seja, é quando a companhia ela pode retirar do mercado o recurso para os seus investimentos ou pode também buscar dentro do sistema financeiro. E o mais importante para nós, aqui do canal, pelo método que nós utilizamos, que é os proventos pagos pela companhia. Então, ela tem esses proventos pagos até então, dentro desse exercício, que é o primeiro semestre de 2021, de aproximadamente 1,5 bilhão. Uma companhia que é pagadora de proventos. Além disso, o mais importante aqui é que ela fecha o período que nós estamos tratando positivamente, com 1 bilhão, perto de 1 bilhão de reais em caixa, sendo que ela vinha do exercício anterior com 2 bilhões e 600 milhões. 2 bilhões e 67 milhões. Ou seja, é uma companhia que gera caixa. Apenas para recordar os dados trazidos para a nossa planilha, em relação ao vídeo passado que nós fizemos, é importante aqui salientar, então, o PL da companhia, 4,62, ou seja, se você investir na companhia, você tem perto de 4 anos e meio para recuperar o valor investido. A avaliação do preço da ação em relação ao valor patrimonial por ação, aqui em 1,20, que é considerado baixo. Então dá para dizer que a ação pode estar relativamente barata. A ação tem um payout médio de 87%, mas se nós computarmos valores que foram exageradamente pagos em dividendos no exercício passado, isso aqui tende a cair um pouco. Ela tem um crescimento médio composto do seu lucro líquido
considerando os últimos 5 anos, de 26%, mas nós sempre estabelecemos um padrão em relação à receita líquida para ver se ele não se distancia muito do lucro líquido, que é de 10%. Então, se ela tem um crescimento aí acima de 10%, é um excelente crescimento da companhia. A dívida líquida da companhia, nós precisamos fazer uma pequena atualização. Com essa pequena atualização, já computado o resultado do semestre em 5 bilhões e 300 milhões. Entretanto, uma dívida líquida em relação ao EBITDA de 1,7, sendo que a companhia tem aquela restrição para não pagamento de dividendos igual a 3 ou acima de 3, então ela está bastante distante. O lucro líquido estimado da companhia em 3 bilhões e meio ao final do ano e o total de papéis da companhia em 658 milhões de ações. Se nós tomarmos os dividendos anteriores, a média dos dividendos pagos nos últimos anos, R$ 1,70. O valor distribuído a ser projetado em R$ 1,40 aproximadamente. E ainda em que pese o estimado em R$ 1,40, a companhia já distribuiu no ano de 2021 R$ 2,10 por ação. Essa distribuição a gente pode acompanhar aqui no site da Status Invest, que ela já se deu até o mês 7. No entanto, conforme nós podemos verificar, a companhia, ela, além do mês 7, ela costuma anunciar nos meses 11 e 12, sendo que neste último mês 12, normalmente ela paga no exercício seguinte. Então, mais 1 ou 2 dividendos que podem ser anunciados pela companhia e que provavelmente vai acontecer porque a gente consegue enxergar os resultados do caixa conforme nós demonstramos anteriormente. Desta forma, considerando os dividendos pagos pela companhia e o que ela resta a pagar, nós podemos fazer 2 estimativas. Na verdade, 3 estimativas. Uma em relação aos dividendos do exercício anterior, que bateram em R$ 1,70, considerando os últimos pagamentos de dividendos da companhia. Isso nos dá um preço teto estimado em relação a anos anteriores, um preço teto de R$ 28,98. Lembrando que o preço teto é aquele valor que nós aceitamos pagar pelo preço da ação, de modo que nos remunere, no mínimo, em torno de 6% com os dividendos pagos pela companhia. No entanto, conforme nós verificamos, o nosso valor estimado anterior era de R$ 1,40. Com a nova perspectiva da companhia e com os dados e a geração de caixa que nós verificamos, ainda existe a possibilidade da companhia fazer um pagamento até R$ 2,60, porque ela ainda resta anunciar dividendos para os meses de novembro e dezembro. Tomando R$ 1,40, nosso preço teto ficaria em R$ 23,36. Tomando R$ 2,60, o nosso preço teto estimado chegaria a R$ 43,30. No dia 12 de 7, que foi a última atualização que nós fizemos para os dados da companhia, o nosso preço teto, o preço da ação estava cotado a R$ 24,85, um pouco abaixo do preço teto que nós tínhamos estimado. Com isso, nós fizemos uma ordem de compra até o cancelamento de R$ 23,35, um pouquinho abaixo do preço teto. Assim, no dia 18 de 8, eu fui executado numa ordem de compra a R$ 23,35 de 50 ações da ISA-CETEP. Então, considerando que este valor ficou abaixo do preço teto que foi estimado para os valores da companhia à época do lançamento da ordem de compra. Importante salientar que esse lançamento foi anterior aos resultados da companhia. Então, se havia feito uma estimativa aquém dos resultados que a companhia apresentou. Diante disso, se fez um lançamento aqui, com o pessoal que acompanha o canal sabe que nós fazemos, né? Nós tínhamos essa estimativa, a média de dividendos dos últimos anos. Nós temos aqui os preços tetos calculados, média do último ano, média de 4 anos, a média ponderada, crescente dos últimos 4 anos também. E diante disso, a apresentação do nosso preço teto
em 32, preço teto médio, que é a média desses três aqui, e o preço teto que nós calculamos com base na projeção em relação ao lucro líquido estimado para a companhia. Então aqui está registrada a compra 23,35 e as 50 ações que foram adquiridas da TRPL4. Portanto, a Isacetep TRPL4 passa a fazer parte da nossa meta, que antes não fazia parte, sendo que nós, até o momento, conseguimos com essa aquisição adquirir 25% da meta. Companhia com números bons, é a maior transmissora privada do país, resultados bons e com bons pagamentos de dividendo. Uma bela alternativa para quem é investidor da Taesa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!